Vamos agora, voltamos novamente, até ganhamos mais 8 minutos na questão. Vamos convidar a deputada. Por favor, deputada, faça novamente o convite. A Juliana Oliveira, a TV Barreiros novamente. Gostaria que a deputada fizesse novamente o convite. Ok, eu acho que agora vai dar certo. A deputada já está. Ok, boa noite, deputada Fagundes Santana. Prazer estar aqui. Boa noite, chefe Renato. Boa noite a todos que estão nos ouvindo, a todo o pessoal de Barreiros, nossos amigos aí de Barreiros, a todos os ouvintes da região, toda a rede de proteção da criança e do adolescente aí da região, enfim. Prazer grande estar aqui conversando com você. Prazer é nosso, deputada. A gente com um assunto tão importante. Estivemos de manhã com o professor Silvino e a gente debateu bastante. A gente fez 2 momentos da live onde as pessoas pediram esse acesso, porque é importante, né? Uma data que fala da história da Araceli, uma data que, como ele disse de manhã, nós estamos de luto. Não é uma data para ser comemorada, mas sim lembrada, porque os algozes de Araceli, eles estão impunes. A situação dessa menina passou por problemas seríssimos, ela foi até queimada. Então, é uma data especial para a gente que trabalha com criança e adolescente. A gente sabe que a causa é nobre. A senhora, como médica, tenho certeza que viu de perto esse drama acompanhado por muitas famílias. A gente sabe que o sofrimento dessas crianças é que trazem essa causa ser mais forte, mais motivante continuar com ela para que se acabe esse tipo. Eu tenho algumas perguntas foram enviadas durante todo o dia para que a senhora pudesse responder. Eu gostaria que, primeiramente, dar boa noite, né? Agradecer a Deus por essa oportunidade, deputada, e fazer uma pergunta à senhora sobre essa questão. O caso Araceli, podemos dizer assim, é um caso que chocou, a gente sabe, mas muitas crianças ainda estão acontecendo com elas nos tempos atuais. A senhora, como médica, como profissional da área, como legisladora, me responda. É totalmente, vamos dizer a palavra correta, constrangedor esse assunto? Veja, o dia de hoje é o Dia Nacional de Enfrentamento ao Abuso e Violência Sexual, né, de crianças e adolescentes, e foi escolhida essa data, 18 de maio, exatamente porque coincide com o assassinato dessa menina que você está falando, Araceli, que era uma menina do Espírito Santo, que sofreu abuso sexual, foi, acho que, queimada, enfim. E uma coisa que chama a atenção é que os assassinos continuam, os agressores ficaram impunes. Então, essa é uma característica desse tipo de crime, porque normalmente o abusador sexual das crianças estão no seio da família, são parentes, e muitas vezes parentes, às vezes influentes, às vezes parentes que têm um poder econômico. Então, muitas vezes, esses agressores eles não são de interesse da família denunciá-los. E acontece a impunidade. Essa impunidade é recorrente nesse tipo de crime. É constrangedor, muito constrangedor para a sociedade. As crianças precisam terem o seu direito essencial, fundamental à vida, protegido, preservado. E esse é o papel de nós, enquanto cidadãos, independente, né, da área que atuem, uns mais, outros menos, mas enquanto sociedade, nós precisamos dar um basta nesse tipo de crime. E eu queria chamar a atenção que a denúncia contra o abuso e a exploração sexual de crianças não é competência de instituições, da polícia, do Conselho Tutelar, do Ministério Público, não. É de cada um enquanto ser humano, enquanto cidadão. Se você desconfia que tem uma criança que está sofrendo abuso, normalmente
intradomiciliar, dentro de casa, você tem a obrigação, enquanto cidadão, de denunciar. Né? Tem o Disque 100, tem outras formas de você denunciar anonimamente. A denúncia não é uma sentença judicial, né? Não quer dizer que o fato de você ter denunciado, essa pessoa vai ser punida, não. Vai ser uma ferramenta de investigação. O que a gente não pode é negligenciar e silenciar. Então, sempre que possível, sempre que se desconfiar que uma criança está sendo abusada, está sendo explorada sexualmente, denuncie. Você que é vizinho, que é parente, um parente mais distante, que denuncie, porque essa criança precisa desse auxílio. Ela sozinha, dificilmente ela vai sair dessa situação de abuso. Ok, obrigado, deputada. Gostaria de saber uma informação. A Frente Parlamentar da Primeira Infância, inclusive eu acompanhei de perto a questão do programa Criança Feliz, que é um dos programas que eu acho muito importante, referente ao governo federal. E eu acompanhei o seu trabalho, e acompanho até hoje, essa questão do que foi divulgado, o treinamento acompanhei até de perto os treinamentos das visitadoras. Esse programa é um diferencial e a Frente Parlamentar, ela continua firme nos seus objetivos? Sim, a Frente Parlamentar, inclusive este ano, ano passado, né, avançou muito. Conseguimos elaborar um diagnóstico para o estado de Pernambuco em relação aos direitos fundamentais da criança, em relação à saúde, à educação, à proteção social, ao convívio familiar, ao lazer, educação, ao brincar. Então, foi feito esse documento a partir de dados primários, com o apoio da consultoria legislativa, e nós estávamos no ponto de imprimir e de divulgar. Né? Inclusive, havia uma proposta de se ir às macro-regiões de desenvolvimento, se não a todos os municípios, que talvez não fosse possível, levar esse produto da Frente Parlamentar, que a gente acha de suma importância. É um produto que não está acabado, né? Os municípios podem e devem contribuir para enriquecer, para torná-lo mais robusto, mais próximo da realidade. Existe também uma proposta de uma plataforma onde esse diagnóstico fique disponível para todo o estado de Pernambuco, para quem se interessar, para os municípios, para os gestores, para que ele possa ser alimentado. Então, nós estávamos nesse ponto quando aconteceu a pandemia, e aí essas atividades de comissão, de frentes parlamentares foi suspensa desde março, e nós estamos na expectativa, assim que retornarmos, nós vamos apresentar, né, esse diagnóstico para todos que trabalhem com essa rede de proteção à criança. Eu tenho uma frase aqui da senhora, que foi em abril de 2019, onde fala assim: trabalhar em conjunto com todas as secretarias é um desafio grande, e o órgão tem esta função. Ele articula e monitora todas as ações a fim de executar a política para a primeira infância. A senhora explicou. A questão de orçamento à frente dessa frente parlamentar e algum projeto a longo prazo já está em andamento nessa questão? Tá, nós estamos estamos com a parceria do Unicef, e existe também essa proposta também para ser desenvolvida este ano, né? Foi conversado no início do ano em relação a se estudar, né, o orçamento estadual, talvez se fizesse um estudo preliminar, um protótipo em uma prefeitura, na prefeitura do Recife, que já está bem adiantado em relação ao orçamento, com rubricas específicas para a primeira infância. E existe essa pretensão de se fazer um estudo do orçamento para se identificar o real orçamento para as ações relativas à primeira infância. Mas tudo isso já tinha sido conversado, falado, mas não foi executado por conta dessa situação que nós estamos vivendo de isolamento social, e aí algumas atividades foram suspensas. Mas está no nosso radar fazer esse levantamento do orçamento destinado para a primeira infância. Tranquilo, deputada. Agradeço pela atenção. A gente observa também
que Pernambuco, em 2017, ele ocupou o terceiro lugar na questão da violência sexual e exploração, né, com a diminuição da exploração. Já em 2018, chegamos ao segundo lugar. Eu creio que o 2019, esses relatórios devem estar chegando em nossas mãos em breve, nós que trabalhamos na causa, porque sempre tem, com a pandemia, atrapalhou todo esse processo, que a gente sabe que está muito complicado para todas as redes, inclusive a questão da saúde, né, que atingiu completamente esse lado. Será que nós conseguimos ter um avanço ou diminuição nessa questão do abuso sexual no estado de Pernambuco? Veja, nessa situação, essa circunstância de pandemia, onde as crianças são colocadas dentro de casa, você sabe que numa casa onde existe a violência, né? Violência contra crianças, violência contra a mulher, contra idoso, contra a pessoa com deficiência, nesses casos de isolamento social, a situação fica muito mais delicada, porque mais tempo agressor e agredido vão ficar juntos. E, no caso, aqui em Pernambuco, a gente tem um dado que já mostra um pouco disso. De março a abril deste ano, houve um aumento de 50% nas denúncias do Disque 100. Denúncias de agressão, de abuso sexual contra a criança. Então, mostrando que essa é uma situação que agrava muito o cenário. Uma coisa que eu queria chamar a atenção é que apenas 10% dos casos de abuso sexual de crianças e adolescentes são comunicados às autoridades, apenas 10%. Então, imagine o que fica subnotificado. E quando se tem um aumento de notificação, a gente precisa ponderar se isso significa que as pessoas estão usando esses canais de denúncia mais, estão sentindo segurança em usar esses canais, ou se efetivamente esse tipo de violência está aumentando. Então, é preciso fazer uma ponderação aí, uma análise bem crítica para chegar a essa conclusão. Se está sendo algo positivo ou não. Mas eu imagino não, os dados que eu já relatei, né, do Disque Denúncia já demonstram que essa situação de confinamento, de isolamento, tende a piorar as situações de violência contra a criança e adolescente e contra as pessoas mais vulneráveis, né? Contra a mulher, contra o idoso, contra a pessoa com deficiência. Então, temos que estar muito atentos em relação a isso. Eu vi que em novembro a senhora teve um momento bem especial com as crianças, onde foi formado o Conselho Deliberativo, composto por 14 meninas e meninos. E as fotos demonstram muito sorriso, muita alegria. Eu tenho certeza que a experiência, eu até me arrepio, porque a gente trabalha com criança há bastante tempo, a gente sabe a dificuldade que essas crianças têm, né? A sensibilidade que a gente tem para lidar com esse tipo de assunto nos deixa até um pouco emocionado. Mas eu vejo aqui que esse momento foi muito especial para a senhora. Esse Conselho Deliberativo teve a instalação do primeiro Conselho de Criança de Pernambuco. Eu trabalho no Conselho da Criança, mas trabalho com adultos, para as crianças, né? Eu aqui vi as crianças fazendo esse papel um pouco mais abrangente, inclusive, até mais emocionante. E conte um pouco da história e um pouco como foi essa ideia de se formar esse conselho tão importante. Esse momento da criação do primeiro conselho, né, de crianças de Pernambuco foi a culminância desse diagnóstico, desse trabalho de levantamento de dados, né, dos direitos das crianças. Então, sentimos a necessidade de ouvi-las. Estávamos fazendo um documento que dizia respeito a elas, a gente precisava ouvi-las. E foi muito enriquecedor e nos surpreendeu muito. O engajamento dessas crianças, a percepção da realidade, as questões que elas trouxeram. Eram crianças entre 7 e 10 anos e de 7 escolas do município do Recife, vieram acompanhados de suas professoras e foi um momento realmente muito enriquecedor para nós, né, parlamentares, que tratamos, né, de questões de leis, enfim, para elas, e tenho certeza também que para elas foi muito importante.
tivemos um outro momento, isso foi registrado, elas falaram das suas reivindicações, do que seria. A pergunta-chave era, para você, o que é uma cidade boa para as crianças? O que é que precisa ter nessa cidade para ser boa para as crianças? E assim, foram preocupações que elas trouxeram muito interessantes. Por exemplo, a questão da saúde foi recorrente na fala dessas crianças. Elas se preocupam muito com a questão da assistência à saúde. Outra coisa que nos surpreendeu muito foram muito questionamento em relação a bibliotecas, reivindicações de bibliotecas para suas escolas, espaço para brincarem. A questão do desemprego também foi muito recorrente. São questões dos adultos da família, que elas estão envolvidas, né, com essa temática, sentem na pele as consequências dessa situação, né, de desemprego dos pais, dos avós, enfim. E trouxeram com muita propriedade essa questão, mostrando que elas estão muito antenadas e mostrando que elas têm muito o que dizer para a gente, que a gente não pode tratar de questões relacionadas com as crianças e adolescentes sem ouvi-los. A gente precisa estar nessa sintonia com elas. Elas têm muito o que ensinar para nós. A gente acha que sabe mais ou menos o que elas precisam, mas, na verdade, elas é que têm muito o que ensinar. Tem muito o que dizer na percepção delas. O que é que seria uma cidade boa e saudável para as crianças? Eu acho que todo gestor deveria ter um tempinho, né, para ouvir as crianças. Em outro momento, acho que já esse ano, nós somos chamados na Prefeitura do Recife, junto com o secretário de Educação e sua equipe, exatamente para um outro momento em que essas crianças colocaram, né, todas essas suas reivindicações, suas percepções em relação à cidade do Recife. Obrigado, deputada. A gente observa que tem outra frase que eu vou lembrar a senhora, eu creio que a senhora vai lembrar um pouquinho. Os meninos criados em um lar onde o pai divide as responsabilidades com a mãe tenderão a reproduzir ações equitativas de gênero e as meninas a se desenvolver mais empoderadas e autônomas, acrescentou a parlamentar em 23 de 5 de 2019. Esse tipo de... os meninos, né, as crianças criadas de uma forma peculiar, como a senhora fala nessa frase, eu queria que a senhora falasse um pouco sobre essa questão. Foi uma audiência pública da Frente Parlamentar em relação ao direito dos homens exercerem a paternidade. Porque o que a gente percebe é que a sociedade, um pouco não digo que impediu, mas assim, tira essa responsabilidade, dos homens exercerem a sua paternidade, participarem do dia a dia como uma responsabilidade sua, né, na criação do seu filho. Os homens, normalmente, eles ajudam a criar os filhos, ajudam nas tarefas domésticas, ajudam no preparo da alimentação dos seus bebês, ajudam à noite a acordar, mas fica como se fosse um auxílio. Eu faço uma concessão, eu ajudo, quando, na verdade, é uma responsabilidade que tem que ser compartilhada entre mãe e pai. São responsabilidades compartilhadas. Há uma corresponsabilidade. E em estudos que foram feitos, se percebeu que os homens que participam intensamente da criação de seus filhos, em todos os sentidos, são homens mais sensibilizados com essa questão do respeito à companheira. E os filhos também são criados nesse ambiente, também num ambiente de respeito, onde dificilmente você tem um filho que foi criado dessa forma e que reproduz algum tipo de comportamento agressivo, violento em relação ao gênero, em relação às mulheres. Então, foi o que você falou aí, acho que tirou um trechinho dessa fala. Mas foi uma audiência pública muito interessante, porque trouxe, inclusive, depoimentos de pais que assumiram essa paternidade, né? Assumiram esse papel, né, de pai. E foi muito interessante o depoimento deles. É até um tema que a gente vai trabalhar mais,
porque é importante para eles, enquanto pais, e muito para as crianças, ter essa figura paterna presente no seu dia a dia. Obrigado, deputada. Uma informação. As pessoas pedem assim, tem um pessoal aqui que não quer se identificar, mas agradecer a participação do pessoal do Conselho Tutelar de Barreiros, o Jefferson Safira, eu tenho aqui também a Marcila Cavalcante, o pessoal faz um nome meio estranho, os voluntários do Planeta, de Cirinha N, o Formoso, o pessoal da Top Rio FM, todos aí, o pessoal da TV Barreiros também, deputada, está nos acompanhando, está retransmitindo como apoio nesse assunto tão importante. Eu gostaria que a senhora contasse para nós, nesta noite, dois momentos, duas experiências como profissão, como legisladora ou como médica. A senhora, eu creio que médica deve ter passado por mais essa experiência, de um momento que a senhora passou com a questão de uma jovem, de uma criança, né, nesse quesito, e se foi resolvido esse caso de abuso, porque a gente sabe que a primeira autoridade, que eu chamo autoridade mesmo, que deve ser acompanhada, deve ser o médico, né? As pessoas ficam preocupadas, às vezes, até com a polícia, em primeiro, mas a questão saúde da criança, naquele momento daquele abuso imediato, e sendo socorrido algum caso desse, eu creio, tenho certeza, acredito que o profissional da saúde, os médicos profissionais, aquelas equipes ali, eles têm que estar bem preparados para receber esse tipo de caso. A senhora teve experiências nessa área, como profissional, como médica e legisladora, que a senhora visita muitas casas, muitas pessoas, muitos municípios. Tenho certeza que alguém já deve ter relatado e conseguimos a solução. Quando eu trabalhava no IMIP, eu era residente, eu fiz um trabalho sobre uma síndrome que é chamada Síndrome da Criança Espancada, que é exatamente crianças que são vítimas de violência, não necessariamente de abuso sexual, mas também, e que são levadas para a emergência. E que muitas vezes quem leva não explicita a causa daquele trauma ou do politraumatismo. Mas aí, como pediatra que faz esse primeiro atendimento, você precisa investigar, né, para ver se existe algum indício de maltrato, de abuso, de violência, né, doméstica em relação a essa criança. Então, quando eu estava fazendo esse trabalho, teve vários casos, porque muitos eram direcionados para mim, para uma colega que também estava fazendo comigo esse tipo de caso. Então, a gente viu de tudo. Crianças que eram maltratadas fisicamente, psicologicamente, sexualmente, e aí a gente fazia os encaminhamentos devidos, mas sempre eram crianças, elas variavam muito de idade, mas estavam ali naquela faixa entre 6 e 10 anos. A maioria estava nessa faixa. Eram crianças muito introspectivas, com choro muito fácil, tristes, ansiosas, angustiadas, quando o trauma não era maior, que chegavam inconscientes, enfim, teve de tudo, né? Mas os sinais de alerta devem ficar sempre presentes para que qualquer profissional de saúde, principalmente os profissionais da atenção básica, que são os que entram em contato primeiro com a família, que estão mais próximos, né, da família, está ali no território onde a criança reside, ficar muito atento a sinais de, por exemplo, crianças que são muito caladas, introspectivas, ou então, ao contrário, muito agressivas, crianças que diminuem o rendimento escolar, também é um sinal de que alguma coisa está acontecendo. Os professores são muito importantes nessa rede de identificação da violência contra a criança e o adolescente. Então, o professor também pode perceber essa mudança no comportamento da criança ou do adolescente e fazer os encaminhamentos. Então, crianças também que têm uma sudorese muito excessiva, você pode desconfiar que criança muito ansiosa, ou então que tem um comportamento muito erotizado. Isso é mais frequente numa criança de menor idade, porque nas maiores elas já vão ter uma autocrítica e já não expõe esse tipo de característica. Então é importante esses sinais de alerta para que qualquer pessoa, mas muito especialmente os profissionais de saúde,
professores, pessoas que estão ali mais próximas da criança e até familiares também, que não estejam ali dentro do contexto, familiares mais afastados, se identificarem essa mudança do comportamento, então lesões na criança sem justificativa, né? Se perguntar e não se sabe exatamente se tutubeia, diz que foi uma queda, e lesões recorrentes, ficar atento que isso deve ser algum tipo de agressão, manchas roxas pelo corpo, tudo isso são sinais de alerta que temos que estar atentos a qualquer criança, qualquer criança que passe, que esteja no nosso alcance, para que a gente faça as denúncias e faça os encaminhamentos adequados. Que aí, não sei se você já falou ou vai falar, nós temos o Disque 100, que você pode fazer... Inclusive o pessoal, está todo mundo falando que Disque 100 nos comentários. Está acompanhando os comentários? Estou alguma coisa aqui. O pessoal está falando Disque 100, Breno Campos aí também botou, Disque 100, porque é um serviço que, inclusive, deputada, eu achei, assim, não sei se foi pelo momento que nós estamos vivendo em pandemia, o Disque 100, ele teve uma atribuição, além da questão do abuso, parece que ele foi desviado para outro setor. Nessa questão de pandemia, não sei se eu estou lembrando disso, eu escutei, eu não tenho certeza, mas parece que o Disque 100 também está sendo usado para outro serviço junto à questão do serviço de informações da pandemia. Eu não sei se essa informação confere. Se algum moderador meu aí passasse essa informação, é bom que eles já observam ao Breno, ao Arthur aí de Sirinhaém, observa para mim, passa essa informação, porque eu disse que sim, ele é um papel importantíssimo. As pessoas não são obrigadas a se identificar, né? Então, dessa forma. Deputada, eu fiz essa pergunta de manhã para o professor Silvino. Ele já tem mais de 30 anos nessa causa aí, lutando mesmo de forma veemente. O papel do Ministério Público, junto com a frente parlamentar, junto com as redes, que a gente sabe que o Ministério Público de Pernambuco e de outros estados em geral, tem um papel primordial na questão dessas crianças, inclusive, que são guardadas, protegidas pelo poder público. A senhora acha que está faltando algo do Ministério Público? Sendo um jogo bem aberto, né? Se está faltando algo, se acha que deve ter mais alguma atuação mais forte de alguma outra organização a nível estadual ou governamental, a nível federal? Veja, Renato, eu acho que a gente, para trabalhar, para coibir, para prevenir primeiro, e para prevenir, para identificar e para coibir esse tipo de violência, nós precisamos trabalhar em rede, em rede. Um órgão só, uma frente de atuação única não vai ter êxito. É preciso que a gente trabalhe em rede, que existam vários agentes com o mesmo objetivo. Existe, inclusive, a rede de enfrentamento no estado de Pernambuco, isso. Contra o abuso da criança e adolescente, que tem representantes do governo estadual, os governos municipais também estão inseridos, Ministério Público. Então, é importante que a gente trabalhe em rede. Em relação específica ao Ministério Público, nós trabalhamos muito em sintonia com o CAOP da Infância e do Adolescente, Dr. Luiz Guilherme Lapenda. Ele é extremamente atuante, trabalha, o CAOP é um centro operacional de apoio às procuradorias. Então, tudo que diz respeito à infância e adolescência passa por ele, e ele faz esse apoio para todas as promotorias do estado de Pernambuco. E eu já o acompanhei em várias audiências públicas, em várias atividades nos municípios. Ele é bastante atuante em relação a isso, mas como eu lhe disse, é preciso haver uma rede, né, de atuação, inclusive nos municípios, composto pelo Conselho Tutelar, pelo Conselho de Direitos da Criança. A gestão municipal tem que entrar. A saúde é fundamental, que principalmente a atenção básica da saúde também esteja muito engajado nisso, exatamente para identificar precocemente sinais de violência contra a criança e poder fazer os encaminhamentos. A questão da educação, a educação tem que estar inserida. Então, é preciso haver, né, toda essa capilaridade e essa rede atuando
sinergicamente para que os resultados sejam positivos. Mas em relação ao Ministério Público, inclusive, existe um número também que se pode denunciar direto ao Ministério Público em relação a abuso sexual contra criança e adolescente, que é o 127, o Disque 127, vai direto para o Ministério Público. E tem também um WhatsApp, um número de telefone de WhatsApp do Ministério Público com esse fim que eu vou dar aqui para vocês. É o 81 996790881. Então, também dois canais próprios do Ministério Público aqui de Pernambuco para que seja utilizado nessas denúncias, também de forma anônima. Então, são mais dois canais, além do Disque 100, além do 190, né, além das delegacias de proteção à criança e ao adolescente, além do CREAS. Então, são vários canais, várias formas que se tem de se identificar e de se denunciar esses casos de violência contra a criança e adolescente. Deputada, só interrompendo um pouquinho, veio a resposta, não sei de onde... Deixa eu abrir aqui um pouquinho. Veio a resposta aqui, ó. Eita. Inauguração. As duas centrais, deixa eu só ver aqui. A inauguração da nova central do X100 porque às vezes é tanta gente aqui escrevendo. Modificação do Disque 100 e do Disque 180. O 180 era para a violência contra a mulher e o 100 era a violência de direitos. Foi, então, foi até melhor, né? Pelo Ministério. Foi bom. Porque, de qualquer forma, eu acho que envolve questão da família, a mãe, né? Nesse caso, a gente observa que o Disque 100, deputada, recebeu 76.216 denúncias envolvendo crianças e adolescentes, sendo 17,93 de exploração. É um número muito alarmante, não é? E a gente sabe que está subnotificado, né? A senhora falou dos 90% a gente está totalmente invisível, né? Então, imagino hoje uma cidade como Caruaru, onde a gente recebe caminhoneiros semanalmente. Nesse tempo de pandemia, está um pouco complicado. Temos a cidade de Chechel. Tive uma experiência em Chechel que eu fui, inclusive, com o pessoal do BEP. Foi de noite, vieram aqui na reserva escoteira e disseram: chefe, eu queria que o senhor acompanhasse essa missão. Tá? Aí eu disse: vamos lá, vamos junto. E eu fiquei abismado, deputada, com a situação daquelas jovens, né, sendo comercializadas, como dizer a história, né, sexualmente, porque elas estavam sendo exploradas. E foi uma confusão, porque o que tinha de caminhoneiro do Rio de Janeiro, Santa Catarina, os policiais ficaram com tanta raiva, porque são casos que a gente fica chocado. E esses casos acontecem, às vezes, deputada, às vezes não, sempre, na nossa rua, no nosso bairro, na nossa cidade. É por isso que eu digo, é primordial o apoio dos gestores municipais a fortalecer tanto o CONDICA como o Conselho Tutelar. A gente sabe que as instalações hoje dessas organizações, elas precisam ser fortalecidas, porque as dificuldades são imensas. O Brasil é um país imenso, os municípios, com cada um com sua dificuldade, com cada questão cultural. Então, eu tenho certeza que o apoio do poder público municipal é o início de um grande trabalho para ter resultados a nível estadual. E eu tenho certeza que a legislatura, a Assembleia Legislativa de Pernambuco, vem lutando também com leis específicas nesse caso. Não é isso? Tem alguma lei que esteja em andamento que a gente acredita que vai ser aprovada pelos nobres deputados, se vai ter influência forte junto ao governo do Estado de Pernambuco, o governador Paulo Câmara, simpatizante pela causa? A gente sabe que o governador é sensível a isso. Lei, não tenho conhecimento, não me recordo aqui, mas nós tivemos, já pela Frente Parlamentar da Primeira Infância, uma reunião com a Polícia Rodoviária Federal. Eles fazem um trabalho de diagnóstico exatamente de pontos onde acontece a exploração sexual à margem das rodovias federais, que aí é a alçada deles.
E eles fizeram todo um mapeamento. Isso eles fazem no Brasil inteiro. E aqui em Pernambuco, eles fazem todos os anos, a cada 2 anos, eu acho, eles renovam esse estudo. E aí, o que é que aconteceu? Com esse trabalho de identificação e de monitoramento, de fiscalização em relação a esses pontos, muitos desses pontos foram migrando para as estradas estaduais, porque não tinha esse tipo de fiscalização. E aí, eu lembro que numa audiência pública, conversando também, que aí a Polícia Estadual estava presente, o BPTran, o comandante do BPTran era um representante dele, estavam presentes, e aí eles estavam com um trabalho semelhante ao da Polícia Rodoviária Federal, na tentativa de identificar esses pontos à margem das estradas estaduais, para que se pudesse. E aí é importante o que você falou, a questão dos municípios, a identificação em cada município dos pontos, e aí é preciso que a rede de proteção à criança entre, né, em ação a partir desse diagnóstico. E um dado muito triste para a gente, que tanto a Polícia Rodoviária Federal como o BPTran nos colocou, é que muitos casos desses de exploração sexual, principalmente de meninas, existe de meninos também, mas principalmente de meninas, às vezes criança, 13 anos, 12 anos, é que a própria família, que seria para, né, que teria a função de protegê-las, são as que as impulsionam para esse tipo de atividade. Então, é mais um dificultador para você combater esse tipo de violência, mas que existe e que precisa da atenção de todos. No município, é preciso haver esse trabalho cooperativo no estado inteiro, né? Da Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude, das polícias, né? Polícia Militar, das polícias rodoviárias, da rede, do sistema de proteção à criança de cada município. É preciso haver uma interação em relação a isso, senão não temos perna. Nem a polícia tem, nem a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado tem. É preciso que no município também exista um mínimo de estrutura para fazer esse trabalho acontecer. Ou seja, de coibir, né, de identificar, prevenir e de coibir esse tipo de exploração sexual. A prevenção, eu tenho certeza que a prevenção ligada à questão da denúncia é muito importante, né? A gente observa, voltando àquele assunto dos 90%, deputada, se as pessoas pudessem denunciar o máximo, eu tenho certeza, acredito mesmo, que a estrutura judiciária nesse aspecto, ela ia travar um pouco, porque a gente sabe da morosidade da questão da justiça. E eu acompanho também alguns casos que a criança ela é abusada, de ver sair o abusador, onde sai é a criança da casa. E o abusador fica morando lá no mesmo local, até com outros filhos. E a legislação, às vezes, deixa a cabeça, né, da questão desse lado. Eu acho que a criança deve ter a sua liberdade, é o contrário. Às vezes a criança vai para a casa de passagem, fica isolada, e umas dificuldades, e nesse ponto o pai fica solto, né? Quando tem a prisão, a gente vê que foi necessária, né? Porque, de qualquer forma, é uma monstruosidade que vem acontecendo com muitas crianças nesse Brasil. Deputada, eu gostaria de fazer uma pergunta referente à questão da rede, à questão das escolas. Tem uma pergunta aqui da Maria Lúcia, eu acho que ela fez outra pergunta em cima. Essa rede intersetorial poderia ser mais ativa? Maria Lúcia, se você pudesse ser mais ampla aí nessa questão. Essa rede, ela com certeza deve estar tendo assim, a dificuldade, achando que não funciona, mais ou menos assim. A senhora, na sua opinião, uma opinião pessoal, e conhece de perto a causa, essas dificuldades, elas podem ser superadas ou sempre vai ter esse lado do jeitinho brasileiro, em alguns aspectos institucionais? Porque eu vou contar uma história rapidamente para a senhora. Teve um caso do André Produções, que é o presidente do Conselho Tutelar aqui de Barreiros. Ele precisou do momento de emergência
para atuar, e os agentes públicos militares disseram que era a hora de dormir. Então, eu fiquei chocado, porque a questão do Conselho Tutelar a gente acompanha de perto, e nós, como presidente do CONDIC, a gente cuida das políticas públicas. Eu disse, André, é preocupadíssimo isso, né? Porque ele pode até estar cansado, tudo, mas é uma questão emergencial naquele momento. A criança estava sendo abusada, todo mundo denunciando, todo mundo ligando, mandando zap, mandando anônimo para a gente. O nosso papel é outro, né? O nosso CONDIC é cuidar das políticas públicas. O Conselho Tutelar é cuidar dos direitos que estão sendo burlados, né? Estão sendo atingidos. Então, a gente ficou numa situação muito complicada. Aí eu pergunto, será que essa questão, como a senhora falou da rede, sem a rede a gente fica sem pé? Não funciona mesmo, não. Porque o assunto é muito grave. Quando vai bater na mão do promotor e vai para a mão do juiz, aí a gente sente essa morosidade que a gente até entende da questão jurídica do país, né? Que a gente está vivendo. Em questão de pandemia, eu acho que a coisa piorou um pouco, ficou um pouco tudo parado dessa questão. E nesse momento, quando a gente termina essa live, ou pelos cálculos que o professor Silvino disse, 4 crianças foram molestadas. Certo? Quando a gente termina essa live, 4 crianças em Pernambuco foram molestadas. Então, é um assunto muito amplo, deputado. Eu, inclusive, pedi que a gente pudesse ter outras oportunidades. Eu tenho sempre as lives na área da criança e tenho as lives da área ambiental. Eu, com certeza, são 2 áreas que a senhora também atua, né? A área ambiental. Então, veja só, faço novamente a pergunta. A senhora acha que essa questão da morosidade, a questão das redes não estarem muito interligadas, isso atrapalha, de uma certa forma, todo o trabalho desses agentes? Trabalhar intersetorialmente já é um grande desafio. Isso a gente precisa aprender a trabalhar, porque existe uma prática de cada qual ficar no seu quadrado, né, fazer o que tem que fazer, se limitar àquilo e não trabalhar, né, em rede. Trabalhar em rede não é uma coisa fácil. É preciso que as instituições aprendam que uns precisam dos outros e que ficam mais fortes se estiverem juntos nessa linha de frente. Mas em relação especificamente às denúncias, agora na pandemia, eu tive a informação que houve uma portaria da Secretaria de Defesa Social dizendo que realmente seria emergencial, atendimento emergencial. E um dos tópicos é exatamente as denúncias de abuso sexual e exploração sexual de crianças e adolescentes. Isso entrou na portaria da Secretaria de Defesa Social como um atendimento emergencial. Uma coisa é o que está na portaria, é o que determina o que é ético, é o que é institucional, dever institucional. Outra coisa é o que o agente na ponta executa e faz, né? Então, é possível que alguns desses agentes, alguns pontos nessa rede, tenham agentes que não exerçam o seu papel. Compromete a rede? Compromete. Mas isso não invalida a importância desse trabalho intersetorial. Então, não só a polícia, é claro que em alguns momentos existem alguns entraves, mas eu acho que quanto mais trabalharmos com corresponsabilidade em rede e criar essa prática, e criar essa cultura, a gente vai ter melhores resultados. Ninguém vai conseguir sozinho resolver. Nem o Conselho Tutelar sozinho consegue resolver. Né? O Conselho de Direitos da Criança sozinho não consegue. Existe uma interdependência de todos esses atores da proteção da criança e do adolescente. E só assim, e só trabalhando assim, é que a gente vai conseguir êxito nessa área. Eu entendo. Muito bom essa sua explanação, deputada. A questão, tem uma pessoa perguntando aqui sobre a questão pedagógica, né? Vamos para o lado pedagógico da coisa. As escolas, elas deveriam ser mais equipadas na questão de psicólogos, de assistentes sociais, deveriam ter mais uma estrutura. A gente vê que o CREAS, né? Inclusive dá um alô aí ao pessoal do CREAS de Barreiros, ao CREAS de Rio Formoso, ao pessoal lá de Siriaém, pessoal lá da Prefeitura de Siriaém.
Lembrando, deputada, que eu tenho um apoio imenso na questão dos trabalhos nessas prefeituras. Agradecer ao prefeito Elimário Farias, a Isabel Hacker, de Rio Formoso, pessoa atenciosíssima também na causa, o Francis, né, que é amigo pessoal, amigo de juventude. A gente sabe como é que funciona essa questão municipal e esses gestores, eles estão atuando de forma... Tem um PEL lá de São José da Cruz Grande, mas são gente que a gente trabalha o dia a dia, né? E a gente sabe que sem eles a gente não sairia do campo. Tá? Mas eu pergunto à senhora, essa estrutura pedagógica nas escolas, ela precisa ser melhorada? O gestor ele tem que ter essa visão, já que a senhora é legisladora, temos nossos vereadores também que são legisladores municipais, a gente pode ter um engajamento maior nessa questão, dando prioridade às questões políticas da criança e adolescente, porque a gente vê muitos me perguntam, mas chefe Renato, criança não dá voto. É uma coisa até meio pesada o que eu estou falando. Mas as crianças, eles têm pais, têm parentes, têm pessoas que são adultas e têm o dever da democracia do voto. Independente dessa questão política, a gente às vezes não pode confundir. E eu acompanho de perto esse lado, porque eu trabalho diariamente com crianças e famílias e teve essas experiências. Então, pergunto novamente, é primordial esse apoio do gestor público na questão da estrutura pedagógica, na questão do É fundamental. Inclusive, está sendo alvo de discussão, tem um projeto sendo tramitando para que as escolas tenham também um suporte psicológico, né? Um profissional de psicologia e um profissional de assistência social para poder dar suporte, né, à comunidade escolar, para que possa tratar desses assuntos, identificar, porque só o professor, porque muitas vezes tem escolas que o professor é tudo, né? É o assistente social, é o psicólogo, é o que procura a família, e na verdade é preciso que, dependendo do porte da escola, claro, né, que tenha essa estrutura mínima para dar suporte a esses alunos. Para mim é fundamental que exista uma equipe multiprofissional, inclusive da saúde dentro das escolas, claro, reforço, dependendo do porte da escola e dependendo também das condições. A gente sabe que muitos municípios gostariam de ter essa estrutura, mas não tem condições orçamentárias, financeiras para isso, mas que tem que estar sempre no nosso radar. As crianças têm que ser a prioridade de todas as gestões. De todas as gestões. Essa questão aí de dar voto, deixar de dar voto, quando a gente passa para essa questão das políticas, de pensar, né, na população, nas políticas, se sentir o representante, né, de alguns segmentos da população, a gente tem que se desprovir desse tipo de argumento. De argumento, de pensamento. Né? Não tem como você ficar preso a isso. Você está ali legislando e trabalhando para a coletividade, para o bem-estar da coletividade, para melhorar a qualidade de vida da coletividade. E assim, eu tenho como pautas a questão dos direitos da mulher, das crianças, principalmente da primeira infância, criança e adolescente, mas muito especialmente da primeira infância, e questão ambiental. Então, tem algumas pautas que a gente defende, e a gente defende independente de qualquer coisa, independente de ser no município que a gente tenha base eleitoral ou não, isso a gente desconhece e faz o trabalho de acordo com a responsabilidade que o nosso cargo exige. Então, eu sou muito consciente disso. O que virá como consequência desse trabalho sério que a gente faz desde o início do nosso mandato. Acompanhamos de perto e sabemos, e temos orgulho disso, deputada. Voltando ao assunto da omissão. Vou falar um pouco da omissão. Estamos quase chegando perto do final, mas vou falar sobre essa questão da omissão. A senhora poderia nos passar essa questão da omissão de pais, de parentes, essa omissão até do poder público, ele tem que ser combatido, né? Ele tem que ser trabalhado, tem que ser ensinado. O setor, como falou da rede intersetorial, as pessoas têm que aprender, foram palavras que eu até anotei aqui, importantíssimas que a senhora falou, tem que ser todos trabalhar, todos precisam aprender a esse assunto, porque a cada dia vem aumentando e a gente pensa que... Eu trabalho também como repórter policial, no programa da Rádio Top Rio FM, de manhã, às 7 da manhã,
e ao meio-dia, junto lá com o Geraldo Coyote, com o Luciano Sena, gente finíssima, que a gente trabalha com uma equipe muito ligada a essa questão, inclusive Garanhuns, a gente se assusta com a questão da violência em Garanhuns, com a questão da violência em Caruaru, Brejo da Madre de Deus. A gente fica assustado com muitos acontecimentos com crianças onde tem um envolvimento com drogas, e até através do envolvimento com drogas, também tem a questão do abuso, e às vezes pode até andarem juntos nessa situação da exploração. Né? Então a gente fala sobre a questão da omissão, deputada. Me fale um pouco assim, o que deve ser... Essa questão da omissão passa muito pela banalização da violência contra a criança e o adolescente. E essa banalização é consequência de uma cultura, né, excludente, uma cultura machista que existe e que a gente traz ainda arraigado, né? Todos nós, eu não estou excluindo ninguém. A gente tem que trabalhar todos os dias contra essa cultura machista, excludente, né? do mais poderoso contra o menos poderoso. E a criança sofre nisso, porque até bem pouco tempo atrás, criança não era vista como um ser de direito. Isso foi uma coisa de algum tempo para cá, que ela passou a ser vista dessa forma. A criança era para ficar calada, praticamente não existia, até andar, falar. Era só para ser... Era como se ela estivesse ali sendo preparada para entrar na vida adulta, que era quando ela ia ter importância para a sociedade. Né? Então, essa omissão acontece exatamente por conta dessa cultura que banalizou as violências contra a mulher, a violência contra a criança. Então, algumas vezes as pessoas ainda olham para um pai que agride um filho, espanca um filho, de uma forma como se eu não tivesse nada com isso. Não, é o pai que está fazendo, ele tem todo o direito e eu não tenho nada a ver com isso. Quando, na verdade, não é assim. Aquela criança, ela precisa ser defendida por todos. Isso é dito no artigo 4º, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que todos nós, toda a sociedade, é responsável para proteger essa criança. Então, é assim que a gente entende. Que, volto a dizer mais uma vez, é obrigação de todo cidadã denunciar, desde que desconfie que uma criança está sendo vítima de violência, qualquer que seja ela. Qualquer que seja. Não tenha medo, né? Tem que não encarar. A denúncia pode ser anônima, não precisa ter medo. Muito pelo contrário, não se pode negligenciar isso. Você denunciando, você pode evitar um dano maior, né? O maior sofrimento daquela criança, e tem que exercer seu papel de cidadã e de cidadã. É isso que a gente tem que conversar, tem que dizer para todos. Né? Essa conversa, essas lives, quero até aproveitar para parabenizar a sua iniciativa. Eu acho que é muito importante a gente estar sempre falando sobre isso, para que as pessoas comecem a internalizar essas questões e assumir o seu papel na sociedade. Né? É a obrigação de todos nós fazermos com que essa sociedade melhore. E a violência não cabe numa sociedade justa, numa sociedade saudável. E aí eu queria também, antes de terminar, né, fazer um agradecimento à TV Barreiros, fazer um cumprimento aos que fazem a TV Barreiros e a todos. O Dianzinho. É o Dianzinho Produções. Ah, pronto, Dianzinho Produções. E a todos os gestores aí da região da Mata, todos que estão nos ouvindo, todos que fazem parte da rede de proteção à criança, sistema de proteção à criança em todos os municípios. Aí tem o CREAS, tem o Conselho Tutelar, tem o Conselho de Direitos, enfim, todos que estão por aí, que trabalham com essa temática. E um abraço especial a todos os gestores municipais. Tranquilo, deputada. Amanhã, deputada, estaremos com a Adriana Duarte Araújo. Inclusive, nesse momento, eu estou entrando também numa live aí com o pessoal do SEDCA Pernambuco, para acompanhar de perto, com o presidente Romero Silva, né, que vai estar conosco também no dia 21/5. Tem a Tassiana Castelo Branco, companheira docente da cadeira de DCA da Unifacol, conselheira estadual de Direito da Criança e Adolescente, também especialista na área. Amanhã, às 16 horas, temos a Adriana Duarte Araújo, que é cientista social, representante do coletivo Mulher Vida.
tá? E da Rede de Enfrentamento à Violência Sexual de Pernambuco. Uma excelente profissional. Tivemos o Silvino, o mestre Silvino abrindo os trabalhos hoje pela manhã, não sei se a senhora acompanhou, mas está lá no Instagram, ao vivo, ou melhor, está gravado lá no feed, lá, tá certo? Essa live, pessoal, vai acompanhar durante 24 horas e ainda vamos colocar, vamos compartilhar com todos os apoiadores, deputada, que estiveram conosco aqui, que é o Edmar Lira, meu amigo e companheiro de luta aí na comunicação, tem os escoteiros da Mata Sul, tem o Guia Oxaxei, tem a TV Barreiros, Prefeitura de Barreiros, através de Elimário Farias e Everton Farias, os blogs Barreiros Essa Cidade, Barreiros News, blog Opinião, Top Rio FM, Compesa, Governo de Pernambuco, SETCA e Escola de Conselhos. Essas pessoas envolvidas na causa durante toda essa semana conosco aqui, mandando informações. A equipe, meus filhos estão todos aqui, já conhece todos, né? Todos aqui participando da produção, o Richard, a Richelle, Rayane, a Mônica, o Raul, está todo mundo aqui fazendo cada um a sua parte. Mas eu só tenho a agradecer a oportunidade de conversar com a senhora, sempre foi solícita as nossas demandas. Sabemos que a Edinalda, que mora em Paulista, que acompanhou aquela audiência conosco da luta das mulheres de Paulista, teve um probleminha de saúde muito sério, ela mandou um abraço imenso, e com certeza a gente vai se encontrar aí na Alep quando tudo isso acabar. Eu tenho certeza. E a gente está muito feliz porque é um tema que sempre vai estar nas nossas pautas, né? Questão ambiental, que criança e adolescente sempre nas nossas pautas. É isso que a gente precisa, é fortalecer, estreitar os laços, os gestores têm um papel primordial, a Alep, tenho certeza que a deputada sempre vai nos receber de forma, assim como sempre foi, né? Simples, humilde e trazendo, lembrando, viu, agradecer o pessoal do seu gabinete, a Natália, todo mundo de lá, o pessoal, eu aperrei um bocado, viu? Mas é por uma questão nobre. Mas é por uma questão nobre. Natália, me desculpe qualquer coisa, mas é por uma questão nobre. Tá certo? Suas considerações finais, a senhora deu os agradecimentos aí, mas eu gostaria que a senhora desse algumas palavras para os jovens que estão nos escutando, as crianças que estão nos escutando, muitas, viu, inclusive, estão nos vendo agora, e aos profissionais que estão na linha de frente aí na pandemia. A gente está falando que só tem mais 3 minutinhos para a senhora dar as considerações finais e a gente terminar essa live maravilhosa. Muito obrigado, deputado. Eu que agradeço, Renata. Estou sempre à disposição para a gente falar sobre esse assunto. É um assunto que é muito importante, um assunto que a gente precisa enfrentar com todas as armas que a gente tem, se é através de audiências públicas, através da conversa, fortalecendo essa rede, né, de proteção. E assim, eu estou sempre, faço parte de um grupo criado pelo Ministério Público de Pernambuco, pelo CAOPS da Infância e do Adolescente, e lá a gente faz esse trabalho de fortalecimento dessa rede e a gente está aberto a qualquer tipo de sugestão para que a gente possa contribuir para o fortalecimento exatamente dessas iniciativas que acontecem nos municípios e no estado de Pernambuco como um todo. Então, estou sempre à disposição e dizer da importância de cada um dentro da sua atividade, para que a gente possa melhorar a vida das nossas crianças, que são tão, às vezes, negligenciadas, né? E a gente precisa estar com muita... Já tem tantos direitos, tantas violações de direitos, né? Nos seus direitos essenciais, né? A ter um lar, a ter uma casa, a ter uma alimentação adequada, uma educação adequada. E aí são muitos direitos que são violados, mas esses atingem a sua dignidade e tem repercussão. Esse tipo de violência, né? O abuso e a exploração sexual, principalmente o abuso sexual, traz consequências graves, danosas para o resto da vida dessas crianças. Então, vamos interromper esse ciclo dentro das nossas... do nosso alcance, fazendo a denúncia para que as autoridades competentes possam atuar e punir esses agressores. Muito obrigada, agradeço mais uma vez e um abraço para todos. Eu vou só dar um alô aqui para Evaldo. Evaldo entrou, Evaldo Costa, nosso ex-secretário de imprensa, entrou numa live agora, mas ele entrou... Um abraço. Evaldo é amigo, parceiro, e sempre está conosco, porque ele entrou na live agora com o pessoal da CUFA, com a presidente da CUFA, mas ele vai acompanhar depois também o restinho da live. Ele entrou um pouquinho e saiu,
Agradecer mais uma vez, deputada, por todo o empenho, parabéns pelo seu trabalho e continue firme nessa luta, porque essa luta é de todos nós. Tá certo?